Código de Processo Penal, CPP, artigo 644 a 667. Artigo 644. A carta precatória será registrada no juízo deprecado, para que se tenha o controle dos prazos e da tempestividade de sua devolução. Aqui explica que a carta precatória deve ser registrada no juízo deprecado, o tribunal que receberá a solicitação, para que se possa monitorar os prazos e garantir que a devolução seja feita de forma oportuna. Carta precatória é o pedido formal de um tribunal a outro para realizar um ato processual. Juízo deprecado é o tribunal ou juízo que recebe a carta precatória. Tempestividade é o cumprimento de um ato dentro dos prazos legais estabelecidos. Artigo 645. Se houver urgência, poderá o juiz deprecado proceder à inquirição das testemunhas antes de feito o registro. Quer dizer que em situações de urgência, o juiz deprecado pode proceder à inquirição das testemunhas antes de registrar oficialmente a carta precatória, garantindo a agilidade processual. Artigo 646. A carta precatória indicará, e o juiz deprecante e o juízo deprecado, segundo a sede e a natureza do juízo deprecante. Terceira, o fim para que é feita a citação, a intimação ou inquirição de testemunha ou outra diligência. Quarta, os nomes das partes. A carta precatória deve conter informações específicas, incluindo o juiz que a solicita, juiz deprecante, o tribunal que a recebe, juízo deprecado, a finalidade, como citação, intimação ou inquirição de testemunhas, e os nomes das partes envolvidas. Juiz deprecante é o juiz que solicita a carta precatória. Diligência é atividade processual ou judicial. Artigo 647. Quando o juiz deprecado não puder cumprir a carta, devolvê-la-á, com o motivo da devolução, ao juiz deprecante. Ou seja, se o juiz deprecado não puder cumprir a carta precatória, ele deve devolvê-la ao juiz deprecante, explicando os motivos da impossibilidade de cumprimento. Artigo 648. A precatória será devolvida no prazo marcado pelo juiz, que se não houver prazo, será de 30 dias. Ou seja, a carta precatória deve ser devolvida dentro do prazo estabelecido pelo juiz. Se não for definido um prazo específico, a devolução deve ocorrer em até 30 dias. Artigo 649. O juiz deprecante poderá ordenar a devolução, sem cumprimento, da carta precatória, quando não preenchidas as formalidades legais. Ou seja, o juiz deprecante pode ordenar a devolução da carta precatória sem que ela seja cumprida se as formalidades legais não forem atendidas. Artigo 650. As partes poderão, a qualquer momento, tomar vista dos autos de carta precatória e solicitar cópias dos documentos que nela se contiverem. Aqui afirma que as partes envolvidas no processo têm o direito de acessar os autos da carta precatória e solicitar cópias dos documentos a qualquer momento. Vista dos autos é o direito de examinar os documentos do processo. Artigo 651. Nos crimes inafiançáveis, não será concedida liberdade provisória, salvo em caso de revogação do flagrante ou de fiança concedida por excesso de prazo. Ou seja, nos crimes considerados inafiançáveis, a liberdade provisória não será concedida, exceto se o flagrante for revogado ou se for concedida fiança devido ao excesso de prazo na prisão. Crimes inafiançáveis são crimes que não permitem o pagamento de fiança para a liberdade provisória. Liberdade provisória é a liberdade concedida ao acusado antes do julgamento final. Revogação do flagrante é a anulação da prisão em flagrante. Artigo 652. Nos crimes afiançáveis, o réu será solto mediante pagamento de fiança, salvo quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Aqui explica que nos casos de crimes afiançáveis, o réu pode ser solto mediante o pagamento de fiança, a menos que existam razões para a decretação da prisão preventiva. Crimes afiançáveis são crimes que permitem o pagamento de fiança para obter a liberdade provisória. Fiança é quantia paga como garantia para a liberdade provisória. Prisão preventiva é a prisão decretada para garantir a ordem pública ou a instrução criminal. Artigo 653.
Se a infração for inafiançável, mas o réu não tiver sido preso em flagrante, poderá ser expedido mandado de prisão preventiva. Logo, em casos de infrações inafiançáveis onde o réu não foi preso em flagrante, o juiz pode expedir um mandado de prisão preventiva. Infrações inafiançáveis são infrações para as quais não é permitida a fiança. Mandado de prisão preventiva é a ordem judicial para prender alguém antes do julgamento final. Artigo 654. A prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou do processo criminal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito ou processo criminal, desde que existam provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Artigo 655. A prisão preventiva não será decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos autos, ter o réu agido em legítima defesa. Então a prisão preventiva não será decretada se o juiz verificar, com base nas provas dos autos, que o réu agiu em legítima defesa. Artigo 656. A prisão preventiva será levantada quando, no curso do processo, o juiz verificar a inexistência de qualquer dos motivos que autorizam a sua decretação. Explica-se que a prisão preventiva deve ser revogada se, durante o processo, o juiz verificar que não há mais motivos para mantê-la. Artigo 657. A prisão preventiva será revogada quando o juiz verificar a falta de motivo para que subsista ou, em razão da duração, deixar de ser necessária ou adequada. Explica-se que a prisão preventiva deve ser revogada se o juiz verificar que não há motivos para sua manutenção ou se, devido ao tempo decorrido, ela se tornar desnecessária ou inadequada. Artigo 658. O alvará de soltura será expedido em duas vias, uma das quais será arquivada na repartição policial onde o réu estiver preso. Podemos ver então que o alvará de soltura, que autoriza a libertação do réu, será emitido em duas cópias, sendo uma arquivada na delegacia ou repartição policial onde o réu estiver preso. Alvará de soltura é o documento que autoriza a liberação de uma pessoa presa. Repartição policial, unidade. Artigo 659. Recebido o alvará de soltura, o diretor do estabelecimento em que se achar o réu, ou quem suas vezes fizer, dará imediato cumprimento, mediante recibo no próprio alvará. Então, ao receber o alvará de soltura, o diretor do estabelecimento prisional, ou quem estiver em seu lugar, deve cumprir imediatamente a ordem, anotando um recibo no próprio documento. Artigo 660. Se a ordem de habeas corpus for expedida por tribunal, o presidente deste tomará as providências para o cumprimento, ordenando às autoridades administrativas a expedição do alvará de soltura. Então, se a ordem de habeas corpus for expedida por um tribunal, o presidente do tribunal deve tomar as medidas necessárias para seu cumprimento, incluindo a ordem para a expedição do alvará de soltura pelas autoridades administrativas. Habeas corpus é o recurso judicial que protege o direito de liberdade. Artigo 661. A autoridade que expedir alvará de soltura mandará comunicar o fato, imediatamente, ao tribunal que houver proferido a decisão. Aqui vemos que a autoridade que emite o alvará de soltura deve comunicar imediatamente ao tribunal que proferiu a decisão sobre a liberação do réu. Artigo 662. Se o réu estiver preso em lugar incerto ou não sabido, o juiz, antes de expedir o alvará de soltura, mandará proceder às diligências necessárias para a sua localização. Aqui vemos que se o réu estiver em local desconhecido, o juiz deve ordenar a realização de diligências para localizá-lo antes de emitir o alvará de soltura. Artigo 663. Se o juiz verificar que o réu, solto por habeas corpus, tem de prestar fiança, mandar-lhe-á intimar para que a preste. Então, se o juiz determinar que o réu solto por habeas corpus precisa prestar fiança, ele deve intimar o réu para que o faça. Artigo 664. Se o réu estiver preso, o interrogatório poderá ser realizado por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.
Ou seja, quando o réu estiver preso, o interrogatório pode ser realizado por videoconferência ou outro meio tecnológico que permita a transmissão em tempo real de áudio e vídeo. Artigo 665. Se o réu estiver preso em outra comarca, o juiz deprecado realizará o interrogatório por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, podendo também o juiz deprecante, se necessário, deslocar-se até o local onde se encontra o réu para realizar o interrogatório. Ou seja, se o réu estiver preso em uma comarca diferente, o juiz deprecado, juiz que recebe a solicitação, deve realizar o interrogatório por videoconferência. Se necessário, o juiz deprecante, juiz que solicita, pode ir ao local para realizar o interrogatório. Comarca é divisão territorial do Judiciário. Juiz deprecado é o juiz que recebe a solicitação para realizar um ato processual. Artigo 666. Na hipótese de serem realizados os atos por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, devem ser assegurados ao réu e ao seu defensor o acesso ao mesmo ambiente virtual, preservando-se a confidencialidade da comunicação. Ou seja, durante o uso de videoconferência para atos processuais, deve-se garantir que o réu e seu defensor tenham acesso ao mesmo ambiente virtual, mantendo a confidencialidade da comunicação. Artigo 667. Quando não for possível realizar o interrogatório do réu por videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, o juiz deprecado poderá fazer uso de carta precatória para o interrogatório, devendo, neste caso, o réu ser informado de que, se desejar, poderá indicar defensor no local de sua realização. Ou seja, se não for possível realizar o interrogatório por videoconferência, o juiz deprecado pode utilizar uma carta precatória para realizar o interrogatório. O réu deve ser informado de que pode nomear um defensor para representá-lo no local do interrogatório. Carta precatória. Pedido formal de um tribunal a outro para realizar um ato processual.